Lucas capítulo de número 4. Lucas capítulo de número 4. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Quem puder, coloque aqui, por favor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Amém? Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Em dias de tantas tentações, eu poderia essa noite fazer uma pergunta. Quem aqui neste lugar foi tentado hoje? Eu posso dizer, eu fui tentada hoje. Porque as tentações, elas são múltiplas. E nós somos tentados a todo momento. Nós somos tentados a mentir. Nós somos tentados a desistir. Nós somos tentados a falar o que a gente quer em hora errada. Nós somos tentados a esconder. Nós somos tentados a enganar. Nós somos tentados a muitas coisas. E a palavra do Senhor está dizendo, a Bíblia diz que quem conduziu Jesus a esse processo de tentação foi o Espírito Santo. No mundo de tanta tentação, no mundo de tantas tentações, a Bíblia vai dizer que quem conduziu Jesus a esse processo foi o Espírito Santo. Sabe, Jesus não procurou a tentação. Jesus não procurou ser tentado. E nós, como filhos de Deus, também não devemos procurar as tentações. Nós, como filhos de Deus, temos que ter em nossa mente a oração modelo: livrai-nos de todo mal. Aleluia, aleluia. Jesus não procurou, mas ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E isso é muito diferente do que você procurar uma tentação. Jesus foi conduzido, e quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo a um processo de tentação, a sofrer alguma provação, o Espírito Santo nos leva, o Espírito Santo nos guarda, o Espírito Santo está conosco. Nós não estamos sozinhos nesse deserto. 1 Coríntios 10, 13, coloque aqui para mim, por favor. 1 Coríntios 10, 13. A Bíblia diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Ele não nos deixa abandonados no deserto quando nós estamos passando por provações. Não, Ele nos dá escape no meio dessas provações. Como é que Jesus estava no momento em que Ele foi conduzido ao deserto? Como é que Jesus estava no momento em que Ele foi conduzido ao deserto? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Então essa noite eu tenho algo a dizer a você aqui nesse lugar. É possível viver tentações e sair delas cheio do Espírito Santo. Aleluia. É possível viver a tentação do diabo sendo cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus veio do Jordão e Ele havia acabado de passar pelo batismo. Ele veio
E ele havia acabado de passar pelo batismo. Charles Spurgeon vai dizer uma frase que eu gosto muito. Ele diz que em dias de alegria santificada, as tentações, elas são maiores. O que é uma alegria santificada? Alegria santificada é quando nós estamos aqui e o grupo de louvor está adorando, a casa fica cheia da presença de Deus e a alegria do Senhor invade. Isso é uma alegria santificada. Alegria santificada é quando eu estou no meu quarto, que eu dobro os meus joelhos, e então eu começo a falar com Deus, e então eu começo a orar, eu começo a chorar, eu começo a clamar, e então a casa se enche de fumaça, e a alegria do Espírito Santo me toma. Isso é uma alegria santificada. Não é uma alegria de carnaval que você pula um dia, 2, 3. Não é uma alegria de um copo de bebida. Não é uma alegria de um entorpecente. Não é essa alegria. A alegria santificada é aquela que dura, é aquela que permanece, é aquela que resiste a tudo. Só que em dias de alegria santificada, as tentações elas vêm mais velozes. As tentações elas vêm mais rápido. As tentações, elas chegam mais rápido sobre as nossas vidas. Elas vêm mais terríveis. Em dias de alegria santificada, aquele dia que você está alegre com Deus, aquele dia em que você está feliz na presença do Senhor, e daqui a pouco as coisas começam a sair do eixo, e daqui a pouco as coisas começam a se entortar, e você olha e você diz assim: meu Deus, que tentação é essa? Não é assim que a gente fala? Que tentação é essa? Mas o Espírito está dizendo para mim e para você essa noite, que mesmo em dias de tentações terríveis, é possível vencer naquele que tem poder sobre todas as coisas. Jesus o Cristo, é possível vencer pelo poder dele. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 12 e 13. Coloca aqui para mim, por favor. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O texto não diz que Satanás apareceu depois de 40 dias para tentar Jesus. O texto não diz que Satanás apareceu depois de 40 dias para tentar Jesus. Ele está dizendo que durante 40 dias, Jesus foi tentado. Durante os 40 dias que ele permaneceu no deserto, Jesus foi tentado. 12 e 13, né, os versículos, depois vocês leiam. Deixa eu te explicar uma coisa. Qual foi a tentação de Jesus? Qual foi a tentação que Jesus sofreu durante esses 40 dias? Foi uma tentação distante. Você sabe qual é o tipo de tentação distante? É aquela que eu sofri hoje. É aquela que talvez você sofra há alguns dias. A tentação à distância é aquela que Satanás vai jogando. Ele solta. Para quê? Para tentar minar a minha força. Para tentar minar a sua força. E então ele vai dizer assim: para. E quando isso bate aqui, a gente murcha. E então ele vai dizer: não continua. E então ele vai dizer: não prossiga. E então ele vai dizer: não avance. E então ele vai dizer: você não consegue. Você não vai lutar. Você não vai suportar. Você vai sucumbir. Você vai desistir. Você não vai aguentar. Ei, não volte para a sua casa e para a sua família. Eles não te merecem. E então ele vai dizer: não venha ao culto de quarta-feira porque está frio.
Então ele vai dizer: não devolva o seu dízimo, você não está vendo que você está apertado. Então ele vai dizer: não devolva a sua oferta. E isso tudo começa a minar. Ele está fazendo o quê? Jogando os ardis dele. Ele está jogando a distância. Ele está nos tentando a distância. Para quê? Para minar a minha fé, para minar a sua fé, para dizer que a gente não pode, que a gente não consegue, que nós não seremos bem-sucedidos, que nós não seremos vencedores. Isso são ardis, a distância. Enquanto nós estamos no nosso deserto pessoal, 40 dias, orando, jejuando, Satanás está jogando. Mas eu quero dizer a você essa noite, neste lugar, o que Deus disse a mim na minha casa: ei, você não vai parar e você não vai desistir. Essa noite o Espírito Santo do Senhor está derramando sobre nós resistência dele neste lugar. Um espírito de resistência sobre a minha e sobre a tua vida. Resistência para você não parar, resistência para você não desistir, resistência para você vencer. Sabe por quê? Porque a palavra dele vai dizer para mim e para você: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não tem poder sobre mim. Ele não tem poder sobre você. Ele não pode minar aquilo que Deus já decretou como vitória para nós. Aleluia. 40 dias depois, a Bíblia vai nos dizer que Jesus teve fome. E então, o tentador chegou até ele. Aleluia. O tentador chegou até ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. O tentador sempre vai adaptar o que ele quer entregar para nós sobre as nossas circunstâncias. Se você precisa de dinheiro, é um prato cheio que ele vai oferecer. Se você precisa de afeto, é um prato cheio que ele vai lhe oferecer. Se você precisa de uma facilidade, é um prato cheio que ele vai oferecer. Ele sempre age sobre as nossas circunstâncias, no lugar onde nós estamos mais vulneráveis. Então ele vem, ele chega. Jesus tem fome. E então ele vai dizer assim: transforma a pedra em pão. Transforma a pedra em pão. O que ele está dizendo? Tu não és o filho? Tu não és o Filho de Deus? Então transforma a pedra em pão. Ele está dizendo assim: ei, você faz sozinho. Você não depende de Deus para fazer. Coloca a sua mesa, transforma o pão, provém para você a sua comida. Ele está dizendo para Jesus naquele momento: ei, tenha um espírito de independência. Tenha um espírito de independência. Mas eu sei que essa noite não há ninguém aqui que tem um espírito de independência, porque nós sabemos que nós somos filhos, e como os filhos de Deus, nós entendemos que quem coloca a mesa é Ele, quem controla é Ele, quem faz é Ele, e quem supre as nossas necessidades é Ele. Eu preciso entender que quem bota a mesa não sou eu, não é com a minha força e nem com o meu braço. Quem faz é Ele. Aí Jesus é maravilhoso, que Ele traz a palavra para a discussão. Jesus traz a palavra para a discussão. Por quê? Porque a palavra é a espada do Espírito. Ele traz a palavra para dentro da discussão. Satanás quer brigar aqui embaixo, mas Jesus vai brigar aqui
em cima. É você quem decide a forma que você vai brigar. Se você vai brigar de uma forma carnal ou se você vai brigar de uma forma espiritual. Jesus traz a palavra e então ele responde a Satanás: ei, olha dentro do olho dele e diz: ei, está escrito. Está escrito que nem só de pão, mas ele vai viver do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: eu preciso de pão, preciso, porque eu tenho fome, mas eu não vou precisar agora. Não é isso que vai me mover, não. O que me move é a palavra que sai da boca do meu Pai. Você tem que calçar? Tem. Você tem que vestir? Tem. Você tem que comer? Tem. Mas não é isso que importa. Não. O que importa é você ser cheio do Espírito Santo dele. Jesus dá uma nele e ele desiste. Versículo de número 5 de Lucas capítulo 4. Coloque aqui. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Ele não desiste, por quê? Porque ele investe pesado. A primeira proposta do diabo foi: faz você, cuide de você. Deus não vai fazer por você. Só que agora a proposta vai mudar, a tática dele vai mudar. Ele coloca Jesus sobre um pináculo. E a ordem é: se tu és filho, lança-te daqui. E ainda diz assim, porque ele é ousado. Ele ainda vai olhar para Jesus e vai dizer assim: porque está escrito. Ele toma a frase de Jesus. Ele diz assim: ó, lança-te daqui para baixo. E aí com ousadia, porque ele é ousado, ele faz: porque está. Quem começou dizendo porque está escrito? Jesus. E aí ele toma e faz: ó, porque está escrito. O que ele está dizendo é: abandone-se. O que ele está dizendo é que ele quer que você se abandone. Como assim, Aline? É como se você olhasse para uma praça, para um jardim, e você visse a árvore, e você visse os matos. Você sabe que Deus está cuidando daquele lugar? Por quê? Porque Ele manda a chuva, porque Ele manda o sol. Mas Deus não vai descer para cortar a grama. Deus não vai descer para podar a árvore. Ele não vai fazer isso. E alguns de nós estamos assim, abandonados, porque nós estamos dizendo: Deus cuida, é Deus que faz. E enquanto Ele faz, eu não faço nada. Eu não cuido, eu não sirvo, eu não trabalho. Por quê? Porque eu disse que Deus faz. Ele faz. Mas eu tenho que cortar a minha grama. Eu tenho que podar a minha árvore. Alguns de nós estamos abandonados. O salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. O que é que ele está dizendo? Se você se esforça e o Senhor não edifica, é vão o seu trabalho. Mas se o Senhor está edificando a casa e você não se esforça, ei, se o Senhor está edificando a casa, eu não tenho
que me desprender do serviço, não. Se o Senhor está edificando a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir, eu tenho que estar, eu tenho que fazer, eu tenho que me desdobrar, porque a proposta do diabo é que eu me abandone, a proposta do diabo é que eu largue tudo, mas a proposta de Deus para nós essa noite é diferente. Ele diz: quando você entra comigo, eu cuido das coisas enquanto você trabalha. Eu cuido de tudo enquanto você trabalha. Deus está dizendo a pessoas aqui essa noite: não se abandone. Não se abandone, dizendo: o Senhor agora é quem vai cuidar, porque eu não vou mais fazer nada. Deus está dizendo: ei, se coloca no lugar de servir, porque enquanto eu cuido de você, você serve para mim. Lança-te, porque está escrito. Ele é tão enganador. Ele é tão enganador que ele vai pegar a fala de Jesus e vai dizer: está escrito. Ele usa a palavra, mas ele usa a palavra não com verdade. Ele usa a palavra, mas ele não usa a palavra de forma certa. Ele usa a palavra de forma errada. Ele diz: porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece o teu pé em nenhuma pedra. A Bíblia diz isso? Diz. A Bíblia fala isso? Fala. Mas quando ele lança essa palavra, ele rouba um pedaço dela. Ele tira um pedaço desse versículo. Ele tira um pedaço daquilo que ele está dizendo. E quantas pessoas começam a tirar versículos e versículos e versículos para montar um versículo próprio, para quê? Para suprir aquilo que está vivendo. Quantos de nós começamos a distorcer a Bíblia para que ela se encaixe no pecado que nós estamos vivendo? Quantos de nós começamos a distorcer a palavra do Senhor para que se encaixe na vida que eu estou querendo levar? Ei, escuta uma coisa esta noite: a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é uma só, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Aleluia, aleluia. Salmo de número 91, versículo de número 11 e versículo de número 12. Coloca aqui para mim o que foi que Jesus disse. O que é que Deus diz, o que é que a Bíblia diz. Porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem em todos os seus caminhos. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Qual foi a palavra que Satanás roubou aqui? Ele roubou em todos os seus caminhos. Ele tirou do texto que ele estava dizendo: em todos os seus caminhos. O diabo tirou a parte que fala de todos os seus caminhos, porque ele está dizendo para Jesus: você pode se lançar daqui, que Deus vai te guardar. Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que Deus vai me guardar se eu estiver no caminho. Então eu não posso dar um pulo, um salto no meio do nada. Então eu não posso dar um tiro no escuro. Então eu não posso pular de qualquer lugar, porque Deus não me garante nisso. Deus vai me garantir quando eu estou no caminho e no propósito que Ele tem sobre a minha vida. O que a Bíblia está dizendo é: ei, se você tem um compromisso com Deus, Ele te garante no caminho. O compromisso de Deus com você é com quem está andando no caminho e naquilo que Ele propôs. Se eu estiver no caminho, Deus me garante, Deus me guarda, Deus me guia, Deus me livra, Deus me transforma, Deus cuida de mim. Se eu estiver andando no caminho. Agora, se eu quiser pular de qualquer jeito, não.
Sabe por quê? Porque ele diz: eu sou o caminho. Então eu ando nele, eu vivo nele, eu converso nele, eu falo nele, eu trabalho nele, eu estou com ele no caminho e ele me garante. Aleluia. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aí Jesus vai dizer para ele, porque Jesus também é. Jesus vai dizer para ele, e também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se fosse um filme, ele explodia agora. Porque Jesus está dizendo, ei, não venha tentar o Senhor teu Deus. Não venha. Aí, ele toma uma pancada desse tamanho, dessa magnitude, e ele desiste? Não. Ele vai lá de novo. Você acha que ele fez isso com Jesus? O que é que ele não faz conosco? 1, 2, 10, 20, todo dia, todo minuto, ele está jogando. Ele pega Jesus, transporta Jesus para um monte bem alto. E agora o nível de tentação vai ser maior. Eu quero dizer uma coisa a você, e eu não quero te desencorajar a ser cheio do Espírito Santo. Todas as vezes que você for muito cheio do Espírito Santo, saiba que a tentação ela é mais pesada para o seu lado. Todas as vezes que você for muito cheio, muito usado por Deus, a sua bronca é mais forte. E isso não impede de você ser cheio, tá? A tentação agora é num nível maior. O diabo vai tentar fazer com Jesus um voo panorâmico. Sabe quando você vê lá na praia, quando você está na praia, aqueles parapente? Como chama aquilo? O outro. Asa delta, isso. Vai voando assim. E aí ele vai passar nos lugares em que a paisagem é bonita. Ele não vai passar num lugar de esgoto. Ele não vai passar num lugar de dor. Ele não vai passar num lugar de miséria, não. Você vai passar em lugares onde a paisagem é deslumbrante. O que é que o diabo está tentando fazer? Todas as vezes que o diabo for tentar te iludir com alguma tentação, ele vai levar você a lugares bonitos. Lugares onde os seus olhos brilhem. Lugares onde você se deslumbre com aquilo que ele está lhe oferecendo. Todas as vezes que ele tentar te iludir, ou tentar te levar a um lugar de tentação, ele vai fazer um voo panorâmico com você. Ele vai te mostrar coisas grandes. Só que ele vai esconder que quando você diz sim a uma coisa que não é para a tua vida, esse sim causa dor sobre a tua casa. Ele vai te esconder que quando você faz alguma coisa ilícita, que não corresponde à vontade de Deus, isso traz dor para a tua casa. Isso traz dor para a tua vida. Isso mata a tua alma. Isso mata o teu espírito. Ele vai esconder de você a consequência do pecado. Porque ele vai lhe mostrar coisas bonitas. Ele vai lhe mostrar coisas grandes. E então ele esconde para que os teus olhos brilhem sobre aquilo. Mas o Senhor veio dizer uma coisa aqui a você essa noite. Ei, ainda que o Satanás tente te ludibriar nesta noite, o Senhor está dizendo, eu estou abrindo bem os teus olhos para que você não caia em tentação nenhuma dele. O Senhor está te enchendo essa noite com olhos de fogo, com o fogo dele do céu, para que você não caia nas armadilhas dele neste lugar. Ele vai tentar enganar Jesus. Mas sabe,
Ninguém consegue enganar a Jesus. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer para Jesus: tudo isso aqui, ó, eu te darei, se prostrado tu me adorares. Só que Jesus sabe, e eu acho isso lindo. Jesus sabe que não é prostrado ao diabo que ele vai ganhar o mundo. Jesus já sabia que ele ganharia a humanidade, morrendo numa cruz e derramando o sangue dele, para que eu e você estivéssemos aqui essa noite. A sua casa não vai se prostrar por aquilo que o mundo está dizendo. Essa igreja não vai se prostrar aquilo que o mundo está dizendo. A tua família não vai se prostrar aquilo que o mundo e essa era estão dizendo. Não, nós nos prostraremos diante da palavra, e é assim que nós venceremos as tentações do inimigo sobre as nossas vidas. Nós venceremos curvados à palavra de Deus. Jesus olha para ele e diz: vai-te, Satanás. Eu acho lindo a voz de comando de Jesus. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra dele: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, é só a Ele que vocês servirão. Ao Senhor teu Deus adorarás, e é só a Ele que você servirá. Vai-te, Satanás. Vai-te. Tudo o que Jesus estava dizendo está escrito na palavra. Jesus combateu Satanás na palavra. Se você quiser ler, depois você lê na sua casa. Jesus falou com ele 3 vezes da palavra. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3. Primeira. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Segunda. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 16. Terceira. E você quer saber de uma coisa? Satanás se treme e odeia esse livro. Sabe por quê? Agora eu vou precisar da ajuda da minha coleguinha, e eu já estou encerrando. Sabe por que ele odeia esse livro? Porque esse livro denuncia o pecado de orgulho dele. Deuteronômio, versículo de número 8. Capítulo de número 8, versículo 17 e 18. Coloca aqui para mim. Portanto, não pense: a minha força é o poder do meu braço. A minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas coisas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Sabe por que ele odeia este livro? Sabe por que ele odeia esse versículo? Porque isso denuncia o orgulho dele. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Querendo colocar na minha e na sua cabeça: ei, vocês podem fazer tudo na força do braço de vocês, mas a Bíblia está dizendo: não, quem faz não é você, quem faz sou eu. Aleluia. Sabe por que ele odeia este livro? Porque este livro tem uma profissão de fé. A profissão de fé de Israel, do povo de Israel. Eles estão dizendo: nós adoramos ao Senhor, a Yahvé. Nós adoramos a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso corpo, com todas as células que há em nós. Nós adoramos a Ele. Deuteronômio 6, 4 até o 9. Escute, Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus
de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos. E você as escreverá nas ombreiras das suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, estiver levado vocês. Satanás odeia essa palavra. Porque ele está dizendo para mim e para você, você não precisa falar do nome dele o tempo todo. Mas o Senhor está dizendo, passe a minha palavra na porta. Passe a minha palavra na tua mão. Passe a minha palavra na tua testa. Coloque a minha palavra sobre o teu corpo. Fale da minha palavra. Encha a sua casa com a minha palavra. E para finalizar, porque tem muito mais, o livro de Deuteronômio inteiro fala. Eu vou encerrar. Mas para finalizar, ele odeia esse livro. Porque nesta palavra, em Deuteronômio 18:15, nessa palavra, será anunciado que o Salvador das nossas vidas virá. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. E a ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe. Aqui está anunciando o Salvador. E o Salvador das nossas almas está aqui essa noite. E o Salvador das nossas almas veio dizer para mim e para você, você coloca de pé. Veio dizer para mim e para você essa noite que existe um escape durante a tentação. Porque Ele já tem um caminho aberto para que nós pudéssemos passar. Ele pode tentar, Ele pode maquinar, Ele pode jogar as artimanhas dele sobre as nossas vidas. Mas o Senhor disse para mim e para você essa noite que há um escape para a minha e para a tua vida. Então essa noite, declare este louvor, declare essa canção. E não caia mais na tentação do diabo sobre a tua vida. Resista a ele, fuja dele, fuja da aparência do mal. Porque é o Senhor quem garante a sua vida, amém? Aplauda Ele essa noite.